Pessoal, então a gente tem aqui uma questão sobre transmissão de calor, né? Onde que está associado a uma situação que a pessoa não queima os seus pés ao atravessar um caminho que possui brasas e ele quer que a gente justifique o porquê disso. Então, olha só, primeira coisa, a gente está falando de madeira e seca, né? Então, se é madeira, significa que ela é um isolante térmico. Lembrando que um isolante não significa que é aquele cara que impede totalmente a transmissão de calor, não. Ele pode transmitir calor, mas só que o seu fluxo de calor vai ser muito pequeno. A quantidade de energia por tempo vai ser pequena. Então, se ele é um isolante, ele já tem o quê? Baixa condutividade térmica. O fluxo de calor por ele vai ser pequeno. Se o fluxo de calor dele vai ser pequeno, é por causa de uma característica que ele tem, que é da sua condutividade térmica. Então, com isso, já eliminamos a C, a letra D e a letra E. Agora, a madeira também é um corpo que aquece rapidamente e esfria rapidamente. Ou seja, ele consegue sofrer uma variação na sua temperatura muito rapidamente. Se a gente está falando sobre variação de temperatura, nós estamos falando de duas características. Uma é o tal do calor específico, que é uma característica da substância, ou então estamos falando da sua capacidade térmica, que está associada à quantidade de calor que ele vai absorver para variar a sua temperatura. Se a gente tem um corpo com alta capacidade térmica ou um corpo que tem uma substância com características de alto calor específico, significa que ele precisa de muita energia para variar pouco a sua temperatura. E se ele precisa de muita energia para variar pouco a sua temperatura, significa que uma redução pequena da temperatura ele transmitiu, ele cedeu ou absorveu muito calor. E isso daí seria um fator que prejudicaria a pessoa passando por ali. Porque uma leve variação de temperatura desse corpo significa que houve uma grande troca de calor. Se houve uma grande troca de calor, a pessoa vai queimar o seu pé. Concorda com isso? Agora, se ele houve uma variação de temperatura e não queimou o pé, que é um caso daqui, significa que ele recebeu pouca energia. E se ele recebeu pouca energia através de uma variação de temperatura, é porque esse corpo tem um baixo calor específico ou uma baixa capacidade térmica, tá bom? Então, por isso que a melhor opção aqui fica a letra B.